Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu me chamo Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para ajudar os nossos queridos professores, alunos, superintendentes, todos aqueles que amam estudar nas escolas bíblicas dominicais. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição de número 9 da classe de adultos, que vai tratar do tema o avivamento pentecostal no Brasil. Estudaremos um pouco a respeito deste avivamento, como aconteceu, e apresentaremos aqui nesta lição, três dinâmicas específicas relacionadas a cada ponto da nossa lição, tá bom? Mas antes de entrar aqui no nosso conteúdo, já quero convidar você que não é inscrito para que você possa se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e também deixar seus comentários, porque você fazendo isto, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e vai mostrar para muito mais pessoas. O texto áureo desta lição está em Atos capítulo 19, versículos 5 e 6, que diz: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. A verdade prática diz o seguinte: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Ou seja, sempre foi da vontade de Deus o povo, mediante o arrependimento, ser avivado pelo Espírito Santo. O Senhor, nosso Deus, é desejo dele de todo o coração que o seu povo seja avivado. Mas para isso precisa ter arrependimento de todo o coração. E aqui nós já vamos entrar na nossa primeira dinâmica, que vai tratar do tema de número 1. Mas antes disso eu quero falar aqui os objetivos dessa lição, que é primeiramente mostrar que o movimento em Atos se repete no Brasil, ou seja, aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2 também aconteceu aqui no Brasil e se repete ainda. 2. Pontuar o nascimento do novo movimento. E 3. Explicar a expansão do avivamento pentecostal. Tá bom? Nós que somos da linha pentecostal clássica, nós acreditamos no poder sobrenatural do Espírito Santo, no falar em línguas, no profetizar, dos dons espirituais. A gente crê firmemente, né? Porque sabemos que isto é uma realidade. E neste primeiro ponto, né? Neste primeiro ponto dessa lição vai dizer o seguinte: o movimento de Atos se repete no Brasil. Para que os irmãos possam entender, primeiramente, o que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder, né? O derramar do Espírito Santo, que aconteceu em Atos capítulo 2, né? Que se repetiu aqui no Brasil em 1910, pelos missionários das Assembleias de Deus que chegaram aqui em Belém do Pará, né? A mesma coisa que aconteceu em Atos capítulo 2 também aconteceu aqui no Brasil, né? Este derramar do Espírito Santo, onde pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo, falar em línguas, profetizar, né? E distribuir os dons espirituais. E esse revestimento, né, acontece depois do salvo, depois de sermos salvos pela pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a gente vê aqui que através da nossa lição, né, em Atos capítulo 19, versículo de 1 a 7, especificamente no versículo 5, 6, quando Paulo chegou para aqueles irmãos que estavam ali em Éfeso, aqueles 12 varões, perguntaram se eles conheciam o Espírito Santo. Eles falaram que não sabiam, né, o que era o Espírito Santo. Então Paulo, né, batizou-os nas águas, e depois disso eles foram batizados, eles foram cheios do Espírito Santo. Aconteceu duas situações: eles foram batizados nas águas, e depois Paulo impondo-os as mãos sobre eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e profetizar. Aconteceu o revestimento. E para este ponto, para esta dinâmica, né, para este ponto tem uma dinâmica bem interessante, que os irmãos vão precisar só de um paletó na sala de aula. Só um paletó, certo? O que vai acontecer? O professor vai dar
vai dar o primeiro ponto, vai falar o primeiro ponto da lição, certo? E vai explicar que o salvo, ele já é salvo a partir do momento que ele aceita Jesus Cristo. Ele recebe o Espírito Santo da parte do Senhor Jesus Cristo, né? Agora, quando ele é batizado, né, ele recebe o revestimento. É como se eu tivesse agora vestido com essa camisa, né? Sou salvo, estou vestido com as vestes, né, celestiais do Pai, que o Pai me deu, através do Espírito Santo. E o revestimento é uma capacitação a mais para que você possa pregar com ousadia, né, possa anunciar a Jesus Cristo com mais autoridade, através de sinais também. E isto, né, a gente pode fazer uma comparação de um paletó, né? Eu estou vestido e eu pego e me visto aqui novamente, certo? Sou revestido então deste poder do Espírito Santo. Ou seja, eu estava vestido com essa camisa, agora eu me revesti novamente com este paletó. Estou mais bem apresentável. Com o Espírito Santo é da mesma maneira. Você, além de anunciar, como você já anunciava, você prega com mais autoridade, e sinais e prodígio, falar em línguas, profecias também acompanham a sua pregação, ao ponto de impactar até o mais vil pecador, aquele homem que está incrédulo, que de repente vê você fazendo alguma coisa que isso incomoda ele, e ele acaba aceitando a Cristo. Pregação com mais ousadia. Isso aconteceu com o apóstolo Pedro, né? Os irmãos já sabem, já conhecem aqui os nossos ensinos, que Pedro pregou após o batismo, 3.000 almas se converteram. Depois ele pregou novamente após o batismo no Espírito Santo, esse revestimento, e 5.000 almas se converteram. Com 2 pregações de Pedro, 8.000 almas se converteram a Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos irmãos? Então o professor pode fazer essa analogia, né, do revestimento. Você está vestido com a camisa normal, e quando você é batizado, você é revestido com o Espírito Santo, que é uma capacitação para você evangelizar e pregar, acompanhado de sinais, tá bom? O ponto número 2 vai tratar do segundo tema, e nós já iremos para a nossa segunda dinâmica, que é o nascimento de um novo movimento. Quando começou, né, esse nascimento do movimento pentecostal aqui no Brasil? Como eu falei para os irmãos, em 1910, pelos missionários, né, que vieram aqui para Belém, Gunnar Wingre e Daniel Berg, que instituíram aqui a igreja, começaram a falar nesses dons espirituais, neste batismo com o Espírito Santo, nessa experiência, né, podemos dizer assim, a mais, né, e pessoas começaram então a ser envolvidas, né, aqui em Belém do Pará, por este movimento. A primeira missionária que foi batizada foi a irmã Celina de Albuquerque, que era membro da igreja tradicional, que era a maioria das igrejas que tinham aqui, era de linha tradicional, né, que não acreditavam, né, nesse mover do Espírito Santo. Aí os missionários chegaram, foram batizados, né, e começou então a aparecer pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Isso aconteceu mediante uma série de sequências, e com isso veio então a perseguição, ou seja, veio a dor sobre a vida daqueles missionários, né, por causa dessa doutrina que eles acreditavam, que as igrejas tradicionais acreditavam ser estranhas. Por isso veio a perseguição, né, a repressão sobre eles. Mas isso só fez com que a igreja crescesse ainda mais. Para este ponto, o professor vai levar como dinâmica, não vai levar nada como dinâmica, mas vai apresentar a sua dinâmica como, por exemplo, vai citar um exemplo de uma pessoa que vai na academia. Uma pessoa que não tem costume de malhar, de ir na academia, exercitar o seu corpo, quando ele vai pela primeira vez, né, que ele malha, que ele volta para casa, no outro dia o seu corpo está todo dolorido, não é verdade? Está doendo as juntas, está doendo as pernas, a coxa, está doendo os braços, a pessoa amanhece todo dolorido. Mas na medida que ele continua indo para a academia, fazendo os exercícios físicos,
o corpo vai se acostumando e o corpo vai inchando, vai crescendo. Os músculos vão definindo, né? Os músculos vão aparecendo. Isso acontece por causa do esforço e da dor que aquele corpo está sofrendo. Da mesma maneira aconteceu aqui no Brasil, quando veio os missionários falar desta doutrina do batismo com o Espírito Santo, né? Alguns opositores se levantaram, perseguiram a igreja aqui no Brasil, mas isso serviu como base para que a fé de cada um dos irmãos pudessem crescer ainda mais e eles então, né, continuar pregando este mover espiritual do batismo com o Espírito Santo sobre, né, todo o Brasil. Nós temos casos aqui que aconteceram mediante as pregações com curas divinas, né, milagres e prodígios que aconteceu aqui com este movimento, né, com o nascimento desse novo movimento aqui no Brasil, né, pessoas então começaram a perseguir, né, a maltratar os nossos missionários. Mas isso serviu como base para que eles pudessem então crescer e estar na direção certa. Da mesma maneira acontece na academia com o nosso corpo. Nós sentimos dores, fazemos esforços, mas o nosso corpo ele cresce, ele se modifica, ele se desenvolve através desses exercícios, né? Essa dinâmica o professor pode fazer de maneira bem prática e elucidativa para que os irmãos possam então aplicar também na sua sala de aula. E o terceiro ponto, nós já vamos chegar na nossa terceira dinâmica, mas antes eu quero falar para você, se você está gostando dessas dinâmicas e gosta do conteúdo desse canal, não deixe de compartilhar para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp das escolas da EBD, tá bom? Nos grupos de EBD das suas congregações. Não deixe também de se inscrever no canal, de dar seu like e também deixar seus comentários aqui, porque isso faz com que o engajamento aumente aqui no nosso canal e o YouTube mostra para muito mais pessoas e mais pessoas então vão nos assistir. O terceiro ponto e a nossa terceira dinâmica vai tratar sobre a expansão do avivamento pentecostal. Por que aconteceu essa expansão do avivamento pentecostal? Aqui eu quero usar aqui o texto da nossa lição, né, o nosso primeiro subtópico, onde diz que um modelo é centrífugo. O que é centrífugo? Acontece de dentro para fora, algo que acontece no centro e exterior e depois vai externar de maneira clara do lado de fora. Ou seja, a transformação começa na parte de dentro e depois vai para o lado de fora, ou seja, como testemunho ocular de toda a sociedade. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, aconteceu uma transformação nos discípulos de dentro, aconteceu uma transformação nos missionários que vieram aqui trazer esse mover do Espírito Santo também dentro deles. Eles acreditavam firmemente naquilo que aconteceram com eles. Eles passaram pela experiência do batismo com o Espírito Santo. Eles vivenciaram isso. Como é que a pessoa vai negar algo que ele vivenciou? Algo que ele sentiu. E os discípulos passaram por isso e os missionários também. E eles começaram então a pregar com muita, né, força, né, veemência e acreditando que isto era de Deus. E nós temos então hoje exemplos de grandes homens, né, de Deus que são batizados no Espírito Santo e mais de milhões e milhões de pessoas hoje no Brasil seguem essa linha pentecostal, que é a maioria. A maioria dos evangélicos aqui no Brasil são da linha pentecostal, mostrando que este movimento espiritual, que a promessa do batismo no Espírito Santo alcançou também aqui no Brasil, e nós temos testemunhas de várias e várias pessoas que aconteceram isso. Para esta dinâmica, eu quero já entrar na dinâmica número 3, para este ponto, o professor vai levar para a sala de aula, né, um copo vazio, transparente, pode ser um copo de vidro, um copo de plástico,
transparente, né? De maneira transparente. E aí o professor vai pegar um líquido colorido, né? Eu trouxe aqui um detergente, né? Que ele é azul, só para servir de base aqui nessa dinâmica, tá bom? O que aconteceu com os discípulos e com os missionários que impactaram o mundo, que trouxe mudança na sociedade, aconteceu em primeiro lugar dentro. Eles passaram por essa experiência. Aconteceu dentro, né? E o professor vai fazer o seguinte, vai pegar o líquido e vai derramar dentro do copo. A mudança foi dentro. Com a mudança dentro dos discípulos, dos missionários, dos irmãos que foram recebendo a promessa de Deus através do batismo com o Espírito Santo, exteriormente eles foram testemunhas e começaram a mudar, a impactar a sociedade. O mundo começou a ver o movimento pentecostal como algo de Deus. Da mesma forma, com o que está acontecendo aqui, este líquido mudou a transparência do copo exteriormente, a cor do copo exteriormente. Aconteceu dentro, joguei o líquido dentro do copo, porém exteriormente mudou a transparência, mudou a cor, né, do copo. Então as pessoas que olham para esse copo agora, eles veem um copo que agora tem algo diferente dentro, um líquido diferente, uma cor nova, mudou todo o formato, né, na questão da cor do copo. Da mesma forma, é quem é batizado com o Espírito Santo. Ele é cheio por dentro, mas é incontestável a percepção de pessoas que olham para ele e não vê mudança. Enxerga uma mudança de vida, uma mudança espiritual, uma mudança no falar, uma mudança no comportamento, uma mudança nas atitudes, porque agora ele está sendo transformado por dentro e por fora está transparecendo esta mudança. A mudança vem. Quem é batizado com o Espírito Santo sabe. E quem não é, também o Espírito Santo já está agindo para que essa pessoa venha a ser moldada e capacitada a cada dia. Eu acredito firmemente, eu acredito que você também, meu querido professor, acredita nisso. Então, mudança interna provoca mudança externa. Tá bom, meus queridos? Fiquem todos na paz com essas 3 dinâmicas, que a sua aula seja uma aula abençoada em nome de Jesus. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe seus comentários. Não deixe também de seguir o nosso segundo canal, Leitura e Oração da Palavra, e também, né, clicar na opçãozinha Valeu para você estar nos ajudando, contribuindo com este canal que é bênção do Senhor, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Cristo nos permitir.